Então, um terapeuta ele tem que ter os 15 pontos, são 18 na verdade, os 15 pontos claros na cabeça dele. Quando uma pessoa entra no meu consultório, eu tenho que conseguir analisar rapidamente 15 pontos ali, tá? Vou ler para vocês aqui, só para... Não vou ler todos não, porque ficaria cansativo, tá? Mas tem que saber analisar rápido. Rápido. Porque eu já olho, quando eu tenho o recorte da súmula, eu já noto onde a personalidade do sujeito tem buracos. Né? Vamos botar uns buraquinhos de outra cor. Já tem uns buracos, onde ela está, entre aspas, assim, sangrando. Né? Tem uns buracos aqui. Tá? Então, por exemplo, o que eu estava dizendo é, alguns autores clássicos de psicopatologia, ao tratar, por exemplo, de um dos pontos, que é a memória, sem exagero, gasta um parágrafo para falar sobre a memória. Né? Um parágrafo. Alguns outros, para falar sobre a conação, sobre a vontade, gastam uma linha. Porque eles falta recurso aos psicopatologistas clássicos mesmo para falar sobre isso. E lá na certificação eu fico falando bastante tempo. E depois, claro, nos estudos de caso, muitíssimo. Quem assistiu ao estudo de caso que eu faço entre aspas, uma hipnose coletiva que o Thiagão estava, o Thiago estava, a Andressa, que eu bato palma e uma boa parte dos 300 que estavam assistindo não ouvem a palma que eu bati. Né? Eu fiz uma demonstração pública de hipnose ali no caso clínico. Foi ou não foi? Palma. Eu bati uma palma alta pra cacete no microfone. Mais da metade das pessoas assim, que palma? Não foi? Lá no caso clínico, sei lá qual que foi. Não sei qual que foi o número do caso. Foi o 12, sei lá, 14, 13. Então, ali eu estou falando sobre uma primeira memória, eu estou distinguindo uma primeiríssima memória sensitiva. Estou demonstrando na prática como essa memória se forma. E como muitas vezes você é exposto a um sinal claro, como uma fala, como um comando, como uma voz, isso não entra em você. Aí, ó, o Felipe falando, eu estava e não ouvi. Foi verdade, não ouviu. Aí, eu vi e não ouvi a palma. Não ouviu. Eu bati a palma assim, pá! Né? Tá? Aí, ó, já a Letícia estava e ouviu, ela foi das que ouviu, né? Então, pronto. Pessoal, obrigado por estar aí presente com a gente, né? Beleza, vê se não vem ao caso. Então, só para vir ao caso, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, aqui, por exemplo, o assunto memória, que é um dos pontos da súmula, aqui aqui pra gente, eu falo para vocês escreverem, é o 9º ponto da súmula, por exemplo, que alguns livros clássicos de psicopatologia gastam um parágrafo. Eu fiquei umas 2, 3 horas ali falando só sobre um aspecto da memória. No caso, acho que foi o caso 12, sei lá que caso foi esse, né? Beleza? Por exemplo, tá? E faço demonstração prática de como é que a memória, por exemplo, se forma em você. Ok? Beleza? Isso é riquíssimo, o conteúdo é riquíssimo mesmo, tá? Então, vou falar para vocês aqui quais são os pontos que a gente trabalha. Né? Primeiro ponto é a aparência. Primeira coisa que você vai ver no sujeito é como é que é a aparência dele. Eu estou julgando o outro. Eu falei, meu filho, você não está julgando, você está descrevendo. Né? Como é que é a aparência do sujeito? Aí se você se inscreve na certificação, você vai ter uma aula só sobre moda. Você tem uma disciplina só sobre moda. Né? Aí, Ítalo, eu não entendo porque eu tenho que ter uma disciplina só sobre moda. Bem, faz a certificação que você vai entender, mas eu já posso te adiantar. Olha, o modo como a gente se veste, como a gente se apresenta, não é que diz muito, mas diz muito sobre o nosso estado de espírito, sobre a nossa expectativa, etc, etc, etc. Né? Mas resumidamente, isso é bobo. Né? Depois tem que assistir lá, tem um módulo bastante profundo sobre moda. Depois, atitude, psicomotricidade, postura, são pontos da súmula psicopatológica. E lá na certificação, eu fiz questão de ter uma disciplina, amanhã eu vou falar sobre isso, né? Só sobre artes cênicas. Né? Você aprofundar, aprender, tal. Beleza? Depois, senso-percepção, atenção, aí você fala tenacidade, vigilância, inteligência, linguagem, prosódia, conteúdo da linguagem. E é muito grave, se os psicólogos e os terapeutas e médicos estão aqui, né, e não sabem exatamente do que eu estou falando, você já tem que falar, opa, né, preciso mesmo dessas ferramentas para poder ajudar as pessoas. Isso aqui é muito bonito, né? Isso aqui é muito bonito, cara. Isso é lindo. Você poder ajudar alguém a formar sua personalidade para que aumente sua força e possa ter uma ação com sentido no mundo, porra, bicho,
essa é uma das atividades, assim, bem, é o que eu faço, né? Assim, é o que eu escolhi fazer da vida, né? Então, não é à toa que eu gosto disso. É muito maneiro. É muito legal mesmo, tá? E depois outra coisa, aprender a distinguir esses fios, né? Os fios de chumbo, fios de prata, fios de ouro. Ajudar as pessoas a capturar aqueles que são mais relevantes para a sua personalidade num momento específico, hein? Tá? Beleza? Então, a conação, que é a vontade, a memória que a gente falava. Outro ponto que a gente tem que saber avaliar de modo prático, claro, é a imaginação. Depois a consciência de morbidade, consciência do eu, que é um grande ponto, né? Beleza? Pensamento, afetividade, orientação, prospecção, né? Tá? Então aqui tem 15 instantes que estão sintetizados, as consciências estão ali juntas, a consciência de morbidade, a consciência do eu, que daria 17. Beleza? Quando você aprende, hein? Quando você aprende a olhar para o sujeito, né? Você olha, veja bem, todos nós estamos no mundo nos relacionando com outras pessoas, todos nós, né? Quando você aprende quando você sabe qual é a ferramenta que você tem, que o homem tem, para articular esse mundo, essas relações dentro de si, o teu olho muda, evidentemente, e você se torna, portanto, capaz de ajudar. Porque você sabe, de modo claro, de onde está vindo o sofrimento daquela pessoa. Ou, se você não sabe de modo claro, num primeiro momento, óbvio, você tem um recurso para investigar muito concreto e preciso e técnico. Ou seja, você sai daquele estado de bom senso, você sai daquela ferramenta que você usava anteriormente, que era simplesmente o bom senso, né? E passa a ter agora uma ferramenta mais precisa. Você passa a ter uma ferramenta mais elaborada. Você passa a ter um ferramental, por assim dizer, mais completo. É ou não é?